etológico que aparece quando perdemos algo ou alguém importante em nossas vidas. Não só ligado à morte, este processo pode ser manifestado com o término de um relacionamento ou a perda de um emprego. Mas será que apenas nós humanos somos capazes de sentir o luto? Meu nome é Letícia e hoje vamos entrevistar Andrews Fernandes, que estudou luto em animais não humanos. Olá, meu nome é Andrews, eu sou biólogo, eu atualmente trabalho com vetores de praga, controle de pragas urbanas. O meu TCC ele foi focado em luto em animais não humanos, e me formei na Uninove, o ano passado. Explique para nós o tema do seu trabalho. Então, eu trabalhei com luto em primatas não humanos. Então, muito tempo atrás eu tinha visto um vídeo onde tinha um grupo de chimpanzés e tinha um indivíduo morto, e esse grupo estava em volta desse indivíduo que havia morrido. E eu achei aquilo super interessante, mas eu tive toda uma trajetória antes para chegar nisso. Então, eu comecei o primeiro estágio meu no Museu de Zoologia da USP. E aí lá a professora me convidou para fazer um processo de iniciação científica com ela, e eu acabei fazendo um trabalho que foi saber a percepção do público sobre a evolução dos primatas. E foi ali que eu conheci o Franz de Waal, que é um pesquisador que trabalha com comportamento animal, e foi lá que eu comecei a me apaixonar pela sociedade dos primatas. Então, tendo esse fator da sociedade dos primatas e vendo que esses animais poderiam ter luto, que eu fui conversar com o professor André, que gera o GENIT, que é o grupo de estudos etológicos Nicholas Timber, e foi lá que ele falou para mim: olha, Andrews, eu gostei muito do seu tema, vem comigo que a gente vai trabalhar junto. E aí foi quando eu comecei esse meu interesse pela minha pesquisa. E por que isso dá um tema tão polêmico para a etologia? Então, esse tema ele é polêmico porque quando a gente trabalha com uma coisa que é chamada de emoção, a gente tende a levar isso para nós humanos, Isso se chama na linguagem científica antropomorfizar. Então, muitos pesquisadores, quando trabalham com isso, eles têm medo de ser rotulado com isso. Você está antropomorfizando o bicho, esse animal, você está falando que ele é assim, assado, e você está se comparando a esse animal. No meu caso, eu tive uma dificuldade muito grande, que a primeira foi ter que trabalhar com vídeo, Então, na verdade, a dificuldade foi encontrar esses vídeos na internet, que pesquisadores deixaram disponíveis, fazer a reunião de todos esses vídeos, e lá o animal é meio complicado de você saber a emoção. Os humanos, quando a gente vê os humanos, a gente sabe quando ele está com raiva, quando ele está alegre, quando ele está triste. Nos animais isso já é mais difícil. Por exemplo, uma ave, você não consegue identificar isso olhando para a face desse animal. Tem atos comportamentais que esses animais fazem que levam a gente a entender que esses animais estão passando por uma determinada emoção. E trabalhar com primatas foi interessante porque você consegue ver um pouco de nós mesmos, porque não é errado você falar isso, porque evolutivamente eles vieram primeiro e depois nós viemos depois, desses animais. Então, por exemplo, o ato da mãe carregar o filhote, a gente consegue entender nesse ponto que isso poderia ser um certo luto. Por quê? Porque a mãe gerou esse filho, teve um apego, Tem um pesquisador chamado Bob que trabalha com apego, que eu usei no meu trabalho. Então tem um apego, que esse animal tem com o filho, e aí de repente esse vínculo é quebrado. Então quando esse vínculo é quebrado, a gente percebe a mãe cabisbaixa, ela às vezes não come, e tem um ato interessante que é o de carregar o filhote por vários dias. Acho que a gente deixa aqui na descrição para vocês alguns links de vídeos que tem esses atos comportamentais. Então a dificuldade de se trabalhar com esse tema é essa questão de você tentar entender a emoção do animal sem antropomorfizar o bicho, e você conseguir trazer essa emoção que ele tem para o seu trabalho de pesquisa. Então acho que a dificuldade é essa, e hoje em dia há muitos pesquisadores que já corroboram com isso. Durante o seu trabalho, o desenvolvimento do seu trabalho, quais foram as suas principais dificuldades? Então, como eu disse um pouco,
foi os vídeos, né? Porque quando eu cheguei pro professor André para falar assim, eu quero trabalhar com luto, já começou porque luto é uma coisa muito específica de nós humanos, né? Então, o luto ele é uma coisa que ele acontece na sociedade, porque ele está instaurado numa sociedade que nós vivemos, mas ele é uma coisa que a gente tem de individual nossa, cada um passa por um tipo de luto. O luto ele tem 5 fases, né, que uma pesquisadora ela cunhou, que uma delas é a depressão, a gente tem a raiva e tem mais outras 3 que são colocadas aí que a gente não consegue identificar direito no animal. Então, por exemplo, tem um vídeo que eu vou passar para vocês, que é um chimpanzé, ele está morto, tem os indivíduos do grupo e tem a fêmea que era muito próxima desse chimpanzé. Quando ela vê que esse grupo está em volta desse chimpanzé, ela fica extremamente irritada e ela vai para cima desses chimpanzés, afasta esses caras dali e ela chega próximo daquele indivíduo. Isso a gente consegue ver isso num velório. Então, a dificuldade foi reunir todos esses vídeos, né? Tentar entender o que esse animal está passando, elaborar um etograma do zero, porque não existe etograma para luto. Então eu tive que identificar o que está acontecendo lá naquele vídeo, passar para o papel e aí, a partir daí, começar a anotar os atos comportamentais desses animais. Então isso tudo me gerou uma grande dificuldade no ato de fazer, mas que deu tudo certo depois. E os seus resultados? Então, meus resultados eles são um pouco complicados, porque eu trabalhei com 3 espécies, né? Eu trabalhei com chimpanzés, trabalhei com elefantes e o gênero macaca. Para chimpanzés eu trabalhei com 3 vídeos, para elefante 4 e gênero macaca também foi um número de 4 vídeos. É um número pequeno, parece pequeno, cada vídeo eu acho que tinha mais ou menos 5 minutos, mas esses 5 minutos eram 5, 6, 7, 8 horas de observação. Por quê? Porque eu tinha que ver o que estava acontecendo, pausar, anotar, voltar de novo, ver se era aquilo. Então a gente foi trabalhando a partir disso daí. E aí o que acontece? Depois de analisar esses vídeos, a gente começou a anotar todos esses atos comportamentais para jogar isso num gráfico. O que a gente percebeu mais assim, que é voltado para o luto no nosso trabalho, seria a questão da mãe carregar o filhote. Porque em todos os vídeos que eu vi que tinha mãe e filhote, tanto de chimpanzé como de gênero macaca, eles carregavam o filhote de 1 semana a 3 meses mais ou menos, ou até esse animal ficar mumificado. Outro resultado interessante que a gente teve foi com elefantes, que os elefantes eles fazem o seguinte, eles migram, né, eles vão para um canto e eles emigram e eles voltam pelo mesmo local. Quando um indivíduo morre, o que acontece? Os elefantes eles param nesse local onde o indivíduo morreu, geralmente eles tocam a tromba nesse indivíduo, e aí eles ficam um tempo ali, ficam meio agitados e eles passam de volta. Se passar 2 anos depois, 3, 4, 5, se eles passarem pelo mesmo lugar, eles vão lembrar exatamente onde aquele indivíduo morreu e eles vão tocar aquela alçada novamente. E vão fazer o seu caminho e isso vice-versa vai acontecendo bastante. E no gênero macaco e chimpanzé foi a questão da mãe carregar o filhote. Como biólogo, o que você tem a dizer sobre sentimentos em animais? Um exemplo, a cena de um cão que perde seu dono. O que ele sente? É luto? Então, a gente volta a falar de novo aquela questão que é muito difícil a gente identificar, né, num animal as emoções. Mas no cachorro já é um pouco diferente, porque o cachorro a gente tem milhares e milhares e milhares de anos conosco, né? Então, você pode ver que tem até vários filmes, vários casos de animais que ficaram esperando seus donos em estação. Quando às vezes o dono morre, a gente vê o cachorro sem apetite, cabisbaixo. Então, nisso daí a gente consegue entender mais ou menos que esse animal está passando por um processo de estresse e ao mesmo tempo a gente pode dizer que esse animal está triste pelo que aconteceu. É muito complexo quando a gente fala de luto em animais. Então a gente chama isso daí de um ato comportamental pós-mortem, né? Então é um ato que acontece depois da morte do indivíduo. Então o que acontece? A gente trabalhou com atos comportamentais pós-mortem. Então esses atos a gente conseguiu aferir a partir de que a gente anotou esses atos comportamentais
E a gente consegue ver nesses animais isso. Já em cães, a gente consegue ver isso visivelmente. Então, como eu estava dizendo, o animal fica cabisbaixo, o animal ele fica sem comer, às vezes sem beber água por dias e dias. Tem animais que vão até o túmulo, né? E ficam dias e dias lá próximo do dono que morreu. Então é uma relação que a gente chama de ato comportamental pós-mortem mesmo. Para finalizar agora, gostaria que você dissesse sobre o seu canal no YouTube. Então, eu tenho um canal no YouTube chamado Comportamento Primatológico. Esse canal eu criei, na verdade eu criei em 2016 uma página no Facebook, pois eu queria treinar minha escrita na época da universidade. Migrei por um site onde eu fiz uma database de primatas com o mesmo nome, chamado Comportamento Primatológico. Então, em 2018, eu resolvi fazer o canal. Já tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E esse canal eu falo sobre curiosidades científicas, comportamento animal e principalmente primatologia e biologia no geral. Então é um canal que eu gosto muito, eu trago entrevistas, né, com pessoas da área. Por exemplo, a gente já entrevistou o professor Walter Neves, a gente entrevistou recentemente o Guilherme Pagotti, a gente entrevistou o Eduardo Ottoni também, que é um grande cara aí, né, do comportamento de primatas, e entre outros pesquisadores. Então, a ideia do canal é divulgar a ciência, trazer os divulgadores para poderem falar no canal e aí trazer para essas pessoas que não estão no meio ou que estão no meio as curiosidades que estão sendo no dia a dia do mundo científico. Então, o canal ele é voltado para isso, para poder divulgar a ciência, que é uma coisa que eu gosto bastante. Gostaria de agradecer, Andrews. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Obrigada.